Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Iniciando aqui mais uma live, deixa eu ver se entrou, se estamos todos aqui. Deixa eu ver aqui. Muito bem, estamos ao vivo, é isso aí. Boa tarde, vamos iniciando a nossa live, iniciando uma semana cheia de lives, na verdade. Nós teremos 3 encontros essa semana. Começando hoje às 16 horas, quarta-feira, um novo encontro e sexta-feira. E toda essa semana também, como a semana que vem, nesses 3 encontros, a gente vai conversar sobre a focalização com diferentes enfoques, né. Hoje eu vou falar no enfoque da conversa com o corpo, na quarta-feira vou falar mais especificamente sobre a pesquisa do Dr. Eugene Gendlin, a pesquisa que identificou, que torna o processo psicoterapêutico bem-sucedido. E na sexta-feira a gente vai falar sobre o Felt Sense, que é o nome que o Dr. Eugene deu para percepção sentida, a gente vai falar mais disso. Então, vamos abrindo aqui a semana, vamos nos chegando, dando aqui os nossos minutinhos de aquecimento. Deixa eu colocar um boa tarde aqui no chat. Vocês, por favor, me digam se vocês me ouvem bem, se está tudo bem com a transmissão. Boa tarde, Ana Dalva. Boa tarde, Ricardo. De onde vocês falam? E assim a gente vai criando a nossa roda de conversa, nossa roda de encontro. Falar de focalização para mim é sempre uma grande honra. A focalização trouxe um frescor para minha vida, uma abertura de percepção e de olhar que me fez criar, inclusive, novos rumos para mim. Eu que tanto falo de trauma, inclusive na última live que eu trouxe o tema sobre respostas, né, que o trauma pode nos trazer, disse que o trauma é um evento que pode mudar a vida, né, mudar o curso da história, dependendo do que acontece. E a focalização para mim, ela não foi um trauma, ao contrário, ela foi algo que chegou e mudou o curso da minha história como terapeuta, mudou o curso da minha história como ser humano e acabou criando vários outros planos para mim, pela vontade que eu tive de trazer, falar desse tema, ensinar esse tema, enfim. Antes da focalização, eu tinha um peso muito maior nas questões de atendimento, não sentia tanta leveza quanto eu sinto hoje, não tinha tanta clareza de processo interior quanto eu tenho hoje. Então a focalização para mim ela foi essa grande mudança e abertura de portais, tanto para minha clínica, no sentido de ter muito mais clareza, muito mais resiliência, muito mais maestria no processo terapêutico, quanto na simples qualidade de me sentir mais segura, saber exatamente como recepcionar uma queixa, saber exatamente de que maneira que eu posso conduzir, como que eu posso cuidar de mim e estar com as minhas ferramentas internas afiadas para o processo terapêutico. Então, a focalização ela veio me trazendo tudo isso, né. E quando eu conheci a focalização, num primeiro momento, foi através do Dr. Stephen Paul Adler, na época eu trabalhava com ele, e ele foi um professor de formação tanto em hipnose ericksoniana quanto em resolução neurobiológica do trauma, e ele já fazia alguns cursos de focalização em Nova York. Ele trouxe, a primeira trainer, que foi a Charlotte, e quando eu ouvi essa história de conversa com o corpo, eu falei: eu não sei se eu quero isso não". Conversa com o corpo, eu não me sentia muito segura ou muito confiante em ouvir o que eu sentia. Eu tinha mais, a mentalidade do mandar embora aquilo que eu achava desconfortável, ou aquilo que eu achava que era limitante. Então, quando a gente falava sobre essa possibilidade de ouvir o que vinha da percepção corporal,
essa conversa no início não era algo que me atraía muito e eu não conseguia achar que, nossa, que grande diferença isso vai trazer, mas como eu confiava muito nele e o meu processo de autoconhecimento é um processo de busca, né, eu fui para esse primeiro treinamento, conheci, né, a Charlotte e uma gentileza e uma qualidade empática e uma escuta num nível tão profundo e tão apurado, que eu pensei: "Esse negócio de focalização é diferente, tem um tempero aqui, tem um segredo aqui, tem uma cola aqui que eu ainda não treinei em outras abordagens, em outras técnicas, que eu ainda não tinha tocado", né. E aí começou a minha história com a focalização, foi percebendo essa qualidade empática num nível mais profundo do que eu tinha provado até então. E uma atitude de não querer resolver as coisas, uma atitude de querer navegar nas coisas. Era uma atitude muito mais compassiva do que uma atitude de você tem uma coisa errada que você precisa resolver. Então, você tem o trauma X, você tem que curar esse trauma para a sua vida fluir. Não era uma visão, era uma visão muito mais sistêmica, muito menos linear do que essa ideia de que você tem um problema que precisa ser resolvido e quando você resolver esse problema, tudo vai ficar bem. E aí começou primeiro com esse encantamento. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar da focalização, abrindo, né, aqui o nosso encontro de hoje o nome focalização, ele é uma tradução aproximada do nome original, que é focusing, né? É uma técnica que foi desenvolvida pelo Dr. Eugene Gendlin. O Dr. Eugene Gendlin, ele nasceu em Viena, mas ele mudou muito pequeno para os Estados Unidos, então é um nome em inglês. Então é uma tradução aproximada. E quando a gente ouve essa palavra, focalização, a maioria das pessoas atribui ela a foco, que é como se você fosse focar em alguma coisa, e você vai ter mais foco ao você fazer focalização. E embora ela tenha esse nome e ela cause um pouco dessa confusão, foco sim, focalização não está relacionado a focar. Focalização é um nome que ele deu para o processo de entrar em contato com a nossa percepção corporal de uma situação, como a gente sente uma situação, como o nosso corpo lê uma situação, que informações intrínsecas existem no nosso corpo em relação ao que estamos vivendo. E ele mesmo diz que é uma conversa disso aqui, né, da nossa mente com isso aqui, e ele também dizia que a focalização, né, o focusing, ele não inventou, ele revelou e ele quis criar as estradas para que todos pudessem encontrar essa conversa e essa escuta em relação a essa vivência corporal que habita e existe no nosso corpo para facilitar a nossa vida. Então, quando a gente ouve esse nome, acho que a primeira distinção que é super importante a gente fazer, que ela não necessariamente tem a ver com foco, foco no sentido daquela coisa de você ficar focado, tensionado, é, tenso, né, em relação a algo, que nem uma águia, né, tá com o foco ali pronto para pegar alguém, para pegar a presa, não é nesse sentido. Mas tem uma metáfora que eu gosto muito sobre esse tipo de foco que a focalização traz, que é quando a gente pensa, por exemplo, na metáfora da fotografia, que é você pega a máquina e aí você vê a imagem que você quer capturar e você vai ajustando ali a luz, a lente, você vai colocando o foco daquele seu olhar para captar a imagem da maneira mais precisa e fidedigna do que você quer transmitir. Que mensagem aquela imagem traz, né? Qual é o imprint que tem naquela imagem? Então, nesse sentido de você observar uma experiência interna e realmente conseguir capturar o senso que aquilo traz, conseguir capturar o imprint, a mensagem que existe ali, aí nesse sentido, a focalização ela tem esse aspecto, porque ela nos convida a essa pausa para que a gente possa então ouvir
e conseguir compreender o que vem desse lugar, dessa percepção sentida. Então, uma das coisas que eles dão muito de exemplo é quando você, se você agora parar para pensar, por exemplo, na numa pessoa que você gosta muito, como por exemplo a sua mãe, não precisa ser um amor, sua mãe ou seu pai, ou uma tia querida, um avô querido, um amigo querido, enfim, você pensar em alguém, você convidar a imagem dessa pessoa para estar perto de você agora. E você notar como o seu corpo reage, qual é a sensação que traz essa pessoa. Essa sensação, ela implica todo um senso a respeito dessa pessoa, que envolve memórias, envolve histórias, envolve sentimentos, envolve emoções. E esse senso em relação a essa pessoa é um senso corporal. Se você fizer uma experiência de contraste agora, que é imaginar o que é convidar na sua mente uma pessoa que você não gosta, e também não precisa ser um inimigo ou nenhum grande desafeto, pode ser uma figura pública, pode ser um vizinho, pode ser alguém que você teve aí alguma questão no trabalho, enfim. E você imaginar essa pessoa também perto de você pode notar que o seu corpo reage de uma outra forma. E a sua sensação em relação a essa pessoa é completamente outra. Então não é só o que você pensa dessa pessoa, mas o seu corpo reage com uma série de vivências em relação a isso. Ou, por exemplo, a percepção sentida que você tem da sua casa. Quando você, por exemplo, vai viajar e você chega num apartamento aí que você alugou ou num hotel, você tem um senso do ambiente, uma vivência que te fala sobre aquele ambiente, até que gostoso, não gostoso, te lembra isso, te lembra aquilo, que é um monte de informação. E quando você volta para sua casa, você sente que você está em casa. Então, tudo isso são formas da gente trazer um pouquinho de palavras para essa percepção sentida, para esse senso que o corpo carrega e sabe de nós, né? Então eu separei aqui um trechinho de de uma fala do Dr. Eugene, uma fala que está inclusive disponível aqui no YouTube, desse grande gênio, esse grande ser humano que trouxe aí essa bênção da focalização para o mundo, para a gente assistir juntos, ele falando uma pequena introdução à focalização, né? Então, deixa eu só ver aqui no chat que vem uma pergunta. Direcionado, Ana Paula, boa tarde, boa tarde. Direcionado não é isso. Não entendi, Ana Dalva, o que que é o direcionado. Ana Dalva de Teresina. Eu recebi também uma mensagem, pessoal da equipe, Rodrigo, Tati, Michele, se vocês estiverem assistindo, do Ivo, lá no Instagram. Eu acho que ele deve estar perdido lá. E a live tá para cá, se alguém puder acompanhar. Eu gostaria de dizer que a focalização não é algo que eu inventei. Tudo que eu fiz foi criar pequenos passos para que as pessoas pudessem encontrá-la. Está lá. E quando você consegue, então você encontra o Dini, alguma coisa está, você me encontra no próximo ano, isso não funciona assim. Você encontra isso dentro de você. Isso é seu, não tem a ver com o Eudine. Então, primeiro eu gostaria de introduzir a focalização um pouco mais. Porque algumas pessoas são novas e algumas pessoas querem ver como eu introduzo. Aí parte 1, liberando a sabedoria do seu corpo. Você verá que, embora nós façamos frequentemente tudo sozinhos, a gente focaliza sozinho, isso que ele está querendo dizer, especialmente uma parte nós fazemos frequentemente sozinhos, funciona melhor quando você tem outra pessoa com você. Todos sabemos disso. É porque nós somos inerentemente criaturas interacionais. É muito misterioso olhar isso. Alguém está sentado lá, mesmo que no telefone, alguém está respirando, dizendo nada, e eu consigo entrar em mim mesma com muito mais facilidade. Meu braço fica desse jeito, segurando o telefone. No início fazia muita troca por telefone, né? Lá nos anos 60, 70, quando ele trouxe, não se tinha essa coisa da internet. Então, um dos mistérios, apenas por causa da teoria que envolve, aparentemente misteriosa, é que somos interacionais, somos inerentemente interacionais. E quando estamos sozinhos, então temos que interagir com o nosso eu.
E precisamos constantemente ter essas respostas. E a focalização é um diálogo entre isso, que é a cabeça e o corpo. É um diálogo. É muito mais profundo e se você tiver alguém lá. Por isso nós temos os parceiros de focalização desde o início. Então, focalização é um diálogo. O segundo mistério sobre isso é que o corpo não é tudo que nos ensinam na escola. O corpo é algo completamente diferente. A pessoa e o corpo são um sistema integrado. A pessoa preenche o corpo, toda a parte do corpo. As pessoas que conhecem os pés, as plantas dos pés, dizem que podem lhe dizer tudo sobre uma pessoa olhando a planta do seu pé. Especialistas de qualquer parte do corpo veem algo importante. A partir do seu jeito de andar, postura, de qualquer um dos seus órgãos. Os ginecologistas sabem como você está indo em sua terapia. É sério. Isso é verificado várias vezes, né? São muitos estudos que dizem isso. Toda parte do corpo é, na verdade, preenchida. Eu digo porque qualquer parte do corpo está envolvida no viver. E estamos entendendo cada vez mais e mais. Mas vocês podem se assustar, o corpo não é só uma máquina fisiológica. Essa é uma parte dele que a nossa ciência aprende melhor. O corpo e a pessoa são apenas um só. O corpo tem a sua própria parte do que está acontecendo e é uma parte mais sutil. O corpo é mais complexo, o jeito que ele entende a situação. Você acha que sabe porque está sentado aqui e porque vieram. Mas se eu lhe mandar lá dentro, em um nível corporal, você encontrará uma muito mais interessada, muito mais intrincada, muito mais complexa visão do porquê você veio. Sobre qualquer coisa que eu te perguntar, então nós encontramos essa visão corporal dessa situação. Em algumas situações você está experienciando, porque em algumas situações isso emerge e chama. Mas é pouco difícil chegar até essa parte do corpo, porque não estão acostumados a olhar para isso, né, quando ele chama. A gente está acostumado a prestar atenção à emotividade, ao que chamamos de sentimentos, por exemplo, isso me assusta, isso me deixa louco, me deixa feliz, o que quer que seja. E o nível corporal que vem da focalização é um pouco mais profundo que isso. Eu tenho que atravessar os sentimentos familiares. Então, aqui já tem uma boa introdução do que eu estou querendo trazer, desse diálogo e dessa conversa, que foi o que eu comecei dizendo, né? Que eu notei que tinha um nível de profundidade, um passo além, logo que eu fiz o primeiro curso, um passo esse que eu ainda não tinha conhecido, um acesso esse que eu ainda não tinha acessado, que é esse lugar que está para além do que eu estou acostumado a pensar sobre o que eu estou vivendo, ou o que eu estou acostumada a sentir sobre o que eu estou vivendo. Então, quando você pensa, por exemplo, na sua carreira, no seu relacionamento, na maneira como você percebe a si mesma, a si mesmo, muito provavelmente você já tem uma gama de sentimentos, emoções, pensamentos e conclusões a respeito disso, que são esses sentimentos familiares que você já está acostumada a vivenciar e provavelmente vem buscando soluções para tentar mudar esses sentimentos ou situações, caso eles sejam desconfortáveis ou de alguma maneira exista aí dentro a definição de que você não deveria estar se sentindo dessa forma. E na focalização, a gente faz o processo para encontrar como é essa visão corporal, dessa sabedoria corporal que reside no corpo, para além desse conhecido, para além daquilo que já é o que eu estou acostumada a sentir, que eu estou acostumada a pensar, que eu estou acostumada a remoer. Então, a focalização ela acontece nesse nível e nesse diálogo que o Dr. Eudine falou, né? É um diálogo entre essa parte daqui com essa parte daqui, porque é um diálogo focado nessa escuta para além do conhecido. Tem uma frase que é muito, muito bonita que fala assim: geralmente, tudo aquilo que nos traz dor, que nos traz desesperança, que nos traz desassossego, que nos deixa paralisados, que nos deixa sem saída,
tudo isso está relacionado às situações do que eu já sei. Do que eu já sei da situação, do que eu não consigo atravessar, toda a desesperança está conectada ao que é conhecido de uma situação. Então, as soluções ou aquilo que é a esperança, aquilo que é o que eu vou encontrar, aquilo que é o que vai mudar, habita no reino do que eu não sei. A esperança vai para o lugar do não sabido, né? Uma vez que o sabido traz toda a desesperança, é tudo que eu já sei da situação, o que eu não sei ou o que eu busco encontrar está no reino do não sabido. E a focalização é essa porta de acesso para aquilo que eu não sei, mas que está disponível em mim, que tem um saber em mim para além daquilo que está sendo remoído. Isso é uma das coisas mais incríveis que a focalização nos traz, porque ela nos ensina esse diálogo, né? A doutora Eudine nos ensina esse diálogo a partir de uma postura que ela é muito mais focada na escuta do que na fala. Ela é muito mais focada em recepcionar do que dirigir. E nesse processo de escuta interior, onde aquilo que habita em mim e que está para além, está por baixo, está para além das ondas, né, além da arrebentação, pode emergir, como ele diz, e emerge muitas vezes, é que a gente não está treinado a dar atenção para isso, a gente não está treinado a olhar para essa sabedoria corporal que existe em nós. Quando isso tem oportunidade de emergir, a gente se sente integrado, a gente se sente compreendido, a gente sente, nosso senso de direção fica mais atualizado, né? O Carlos está perguntando: o desconhecido é nosso inconsciente? Podemos dizer que sim, e o Dr. Eudine tem uma definição muito interessante de inconsciente, isso está no livro dele, Focusing, que é um best-seller com mais de 500 mil cópias vendidas, com mais de conhecido em 40 países, com mais de 17 traduções, é o único livro do Dr. Eudine traduzido para o português do Brasil, né, para o nosso idioma, que é o focalização. Ele fala isso: o inconsciente é o corpo, né? O inconsciente é o corpo. Então, sim, quando eu acesso esse inconsciente, a gente está acessando memórias implícitas em nós. Implícitas porque elas não são memórias, muitas vezes, declarativas. Por exemplo, aquilo que você vivenciou antes dos 2, 3 anos de idade, desde lá do útero da mãe, concepção, as jornadas de vida, tudo que foi implicando vida em você, está registrado num arquivo de memórias, digamos assim, implícito, corporal, que não tem a ver com linguagem, porque são vivências em nós que são pré-simbólicas, pré-linguísticas, pré-verbais, pré-egóicas. Ainda não havia a capacidade de criar uma legenda da experiência para que a gente tivesse acesso numa memória declarativa, como, por exemplo, uma memória declarativa. O ano passado eu viajei para a praia, passei um dia na praia, foi um dia lindo, eu tomei sorvete, eu comi não sei o quê. Isso é uma memória declarativa, né? O acesso consigo declarar. Porém, tudo que nos compõe são grandes arquivos de memória que faz com que você não precise aprender a ler de novo, que você não precise aprender a andar de novo, que você não precise aprender a falar de novo. Você aprende o significado de uma palavra e você sabe esse significado dessa palavra. Uma pessoa que você não vê há anos, ou aquilo que você viveu na escola, quem chega à época de votação, por exemplo, você vai na escola votar, e se você vota na escola que você estudava, a hora que você entra na escola, o seu corpo inteiro reage com um senso corporal que é uma memória, que está nesse nível implícito. E a gente tem um monte de memória nesse nível implícito, desconhecido. Então, a focalização, ela nos ajuda a acessar não só a memória no sentido do porquê isso me aconteceu e qual que é a minha biografia, mas o que o meu corpo busca viver e que ele não está conseguindo viver. Qual que é a direção que ele está tentando ir e que não se completa? O que em mim está emperrado, bloqueado, limitado, talvez por vivências, mas aquele ensaio corporal em direção a mais vida, que é a nossa programação de vida, como o doutor Eudine disse no vídeo que eu mostrei para vocês, todas as partes do corpo estão implicadas no processo de viver,
né? Tudo que está vivo pressupõe um próximo passo. Então, o que é de muito bonito da focalização, que o Dr. Eudine trouxe, é esse corpo direcionado para o viver e para o seu próximo passo. Muitas vezes esse passo não se completou, esse passo não se concretizou, esse passo emperrou, mas ele habita lá. Então, quando a gente vai abrindo esses espaços e completando esses pontos de parada e liberando aquilo que está bloqueado, emperrado, preso, enfim, dentro do nosso processo, esse ir adiante se completa. Um ir adiante que já existe em nós. Um ir adiante que é essa sabedoria corporal. Esse próximo passo de vida que muitas vezes não se completou ou está emperrado. Então, aquilo que está desconfortável é o corpo tentando completar esse processo. E isso é de uma genialidade que o Dr. Eudine nos traz, porque ele ressignificou nessa maneira de olhar para os desconfortos a maneira como a gente recebe o que a gente sente como ruim. Então ele fala, tem uma frase dele maravilhosa que diz: todo sentimento ruim é, é um todo sentimento ruim é um pedaço de vida querendo ir adiante, né? Todo sentimento ruim é aquilo em nós que está tentando nos levar para esse próximo passo e não consegue ir. Então, todo sentimento ruim é uma potência de vida a ir adiante. Então, quando a gente para sentir aquilo que está desconfortável, que está ali reclamando, que está ali brigando, e a gente consegue compreender aquilo que está nesse nível em nós, aquilo então se completa e a gente sente alívio. Então a focalização, ela nos trouxe esse passo a passo para reencontrar, né, esses pontos de parada ou para simplesmente apoiar o corpo esse viver adiante, essa orientação para o seu próximo passo, né? E quando a gente acessa esse passo, a gente acessa o passo de mudança. Então, ao invés da gente brigar com o que a gente sente como ruim, a gente simplesmente consegue ter um relacionamento com aquilo que a gente sente como ruim. E nesse espaço de sentir, é como se aquilo realmente fosse desabrochando, fosse se abrindo, fosse se liberando. A gente vê isso muito na natureza, né? Ele fala, até uma planta sabe o seu próximo passo. O nosso corpo também. São duas falas muito emblemáticas do Dr. Eudine. Eu até... deixa eu pegar aqui. Pedir para o Rodrigo trazer aqui, vou mostrar essa fala dele no livro Focus, eu vou mostrar para vocês o livro. Rô, traz para mim o livro Focus, sim, que eu vou colocar essa frase aqui para vocês, que é muito legal. E se tiver alguma dúvida até aqui, vocês podem ir colocando aqui no chat, o Rodrigo já escreveu aqui para vocês. Vocês podem ir colocando, para isso ficando mais claro. Então, o Dr. Eudine, ele, à medida que ele foi... como é que ele chegou a essas conclusões? Como é que ele descobriu esse acesso a esse mesmo? Obrigada. Ó, esse aqui, gente. Deixa eu ver se está aparecendo bonitinho para vocês. Aqui. Pronto. Focalização, uma via de acesso à sabedoria corporal. Esse é o que eu falei, que é o best-seller, e que é o único traduzido para o português. O mais presto que a gente tem é em espanhol, tem bastante coisa traduzida para o espanhol também. Logo no início, eu acho muito legal, é no capítulo 3, o que o corpo sabe. Há 25 anos, quando o método da focalização era recente, choquei um colega na universidade ao lhe dizer: o inconsciente é o corpo. Então, Carlos Anhaia, a resposta corporal é um sintoma de uma causa desconhecida. Perfeito. É esse ponto aqui. Há 25 anos, quando o método da focalização era recente, choquei um colega na universidade ao lhe dizer: o inconsciente é o corpo, Dr. Eudine dizendo. Hoje, a ênfase no corpo como fonte de informação e inovação não é novidade. Porém, nem todos sabem exatamente como utilizar essa fonte. Instruções bem elaboradas e comprovadas pode-se ter acesso direto ao conhecimento corporal e às novas etapas provenientes desse conhecimento. Somente só podem ser conseguidas nessa forma de focalização.
Atualmente, as pessoas se encontram mais ou menos distante dessa fonte corporal. Eu digo aos terapeutas: quando seus clientes transmitirem algo importante, coloque a sua mão entre a barriga e o peito e pergunte a eles: se você prestar atenção nesse ponto, o que ocorre no seu corpo? A terapia com os pacientes que já estão mais próximos dessa fonte se aprofundará de imediato. Os outros perguntarão: o que você quer dizer com isso? Verifique você mesmo, façam isso agora. Perceba em que momento, nessas frases a seguir, você passa a não entender o que eu estou dizendo. A partir daí, podemos ir mais longe. Ou seja, quando você acessa esse não sabido que vem desse senso corporal. Você tem um senso de orientação corporal. Você sabe quem você é e por que você está nesse lugar. E para saber isso, você não precisa pensar. O conhecimento é sentido fisicamente no seu corpo e ele é localizável com facilidade. Esse conhecimento corporal, no entanto, pode ser mais aprofundado. Você aprende a deixar que uma sensação física bem mais profunda crie uma relação com qualquer situação específica. O seu corpo conhece inteiramente cada uma das situações em que você se encontra e conhece uma quantidade de aspectos delas extremamente maior do que você pode imaginar. Então, aqui está, né, na introdução, página 13 do livro, ele respondendo isso, do acesso ao, entre aspas, desconhecido, ele respondendo o inconsciente ao corpo, e ele dizendo, né, esse corpo sabe independente do que a gente pensa. E a focalização surge da pesquisa dele, que a gente vai falar na quarta-feira, onde ele procurou descobrir o que tornava um processo de mudança bem-sucedido e um processo de mudança não bem-sucedido. Ou seja, a pessoa está num processo terapêutico, algumas conseguem mudar, outras não conseguem mudar. Qual era o fator determinante para isso acontecer? Então, esse método que a gente está falando agora, né, a focalização, a conversa com o corpo, ele dizendo que o corpo é uma fonte de sabedoria corporal, tudo isso que a gente está conversando é resultado dessa pesquisa, que a gente vai falar mais em detalhes na quarta, que ao pesquisar o que fazia a diferença, juntamente com o Carl Rogers, né, que trouxe aí toda a força da psicologia, a terceira força da psicologia, a psicologia experiencial, ele descobriu que as pessoas que acessavam essa instância corporal, que colocava a atenção na percepção corporal, como a situação que eles estavam trazendo para o processo terapêutico era sentida, eram as pessoas que se tornavam bem-sucedidas em seu processo. Quando ele descobriu isso, ele resolveu desenvolver um processo, um passo a passo, para que todos pudessem acessar, como a gente viu lá no vídeo dele, que eu mostrei aqui no começo, né, deu um pouquinho de microfonia, mas no vídeo ele é bem claro dizendo, focalização não tem a ver com Eudine, você voltar aqui no ano que vem para o curso e eu te ensinar. Focalização é seu, é uma habilidade sua. Focalizar está no seu corpo, acessar essa instância do sabedoria corporal é seu, em primeiro lugar. Segundo lugar que ele fala, eu não criei nada, eu não inventei nada, eu criei o caminho de acesso porque já está aí em você. Esse processo interacional de viver adiante, esse próximo passo que é implicado no processo de viver, tudo que está vivo pressupõe um próximo passo, toda energia ruim é um direcionamento para um jeito mais certo de viver. O que ele está dizendo com mais certo de viver? Não é certo e errado no sentido moral, é certo no sentido encaixa, é certo no sentido de se eu inspiro, o certo é expirar, se eu como, o certo é a digestão. Então, esse próximo passo que está sempre disponível em nós. E quando a gente começa a sentir desconforto, seja ele de qualquer instância, significa que esse processo de vida paralisou, stopped. E se a gente pausa e consegue ouvir aonde está a paralisia e volta a fluir, seguindo esse próximo passo, aí então a gente está seguindo esse processo de viver. Esse é um resumo de toda essa história do Dr. Eudine e tudo que ele trouxe ao criar a focalização como caminho para que todos pudessem encontrar essa grande habilidade de encontrar com o senso corporal que aparecia em todos os processos psicoterapêuticos bem-sucedidos. Então, isso é uma grande descoberta, né? É uma pesquisa
de larga escala, que ele fez juntamente com o Carl Rogers, né. A focalização, ela é uma das contribuições mais importantes que o Dr. Eugene deu para a psicoterapia experiencial, né. É uma filosofia também, é uma psicoterapia, uma metodologia corporal, e ela foi desenvolvida lá nos anos 60, né, através dessas investigações que eu disse. Então ela é um caminho de autocompreensão experiencial, vivencial, que a gente simplesmente aprende a ouvir o que habita em nós, a ouvir o próprio corpo e, ao ouvir, conseguir captar significados, sentidos das nossas vivências, das nossas experiências, né. A focalização, ela reconecta a gente à nossa sabedoria organísmica, a sabedoria do nosso organismo e do nosso potencial de autorrealização, né. E essa autorrealização ou autoatualização, ele é facilitado pelo processo. Esse corpo que quer seguir adiante, que é voltado para a evolução, que é voltado para se curar, se você se corta, o próximo passo é começar a cicatrizar, ou seja, tudo isso é facilitado por esse processo. Então, isso é a conversa com o corpo, isso é a focalização. E assim, a gente abre alas, né, dessas 6 lives, falando só desse tema, do que a gente está vivenciando, começou a vivenciar hoje, né, e vai vivenciar até sexta-feira da semana que vem. Então, para a gente ir aí para os minutinhos finais, eu quero saber se tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário. Na quarta-feira, às 16 horas, aqui na nossa live, no nosso encontro, a gente vai falar sobre a pesquisa do Dr. Eugene, dele com o Carl Rogers, né? Como é que eles descobriram, o que que eles identificaram, o que que foi surpresa, que motivou, inclusive, o Dr. Eugene a criar a focalização depois que ele fez a descoberta. Ele quis criar a focalização. E uma outra coisa também importante, que a gente vai falar na sexta, é que ele deu um nome para essa percepção sentida, para esse senso sentido, que a gente encontra de uma situação, que foi felt sense, que a gente chama, né, no Brasil de senso sentido, percepção sentida, sensação sentida, enfim, tem algumas traduções que tentam chegar, mas feltsense é um termo quase que próprio, que ele nomeou para essa sensação corporal de uma situação. O que devo entender por corpo? Somente a questão física? Não. O corpo é o nosso processo interacional, né? Então, o corpo, na focalização, não é só o que está dentro da nossa pele. Você, por exemplo, pode estar aqui prestando atenção em mim, você está num quarto, e alguém entrar sem fazer barulho, e você, sem precisar olhar, sem precisar tocar, sem precisar se mexer, você consegue sentir a presença da pessoa que está ali, né? Ou como, por exemplo, você está num restaurante ou em algum lugar público e tem alguém te olhando, de repente você procura o olhar da pessoa, você sente, você percebe que tem alguém te olhando. E isso está para além da tua pele, do teu corpo físico. Então, o corpo é esse corpo que vive, né? Essa experiência vivencial que está para além da sensação física da pele, né? Então, muitas vezes a gente tem um senso sobre uma situação, a gente fala, nossa, é como se estivesse bem aqui, tem todo um senso bem aqui agora que eu estou tendo em relação a isso. Então, é esse processo realmente experiencial que a focalização nos ensina a compreender. Como é que eu posso sentir e confiar? Acho que um jeito que eu gostaria de ir fechando essa live é, no início, como eu disse, eu não tinha certeza se eu queria aprender, eu já tinha feito bastante formações, enfim. Estava num determinado momento da minha vida, e lá eu fui entender que isso em mim, que não queria muito mergulhar nessa história de corpo e do que eu sentia, era na verdade um aprendizado que eu tinha tido na minha vida, por histórias que eu tinha vivenciado na minha biografia, de não confiar no que eu sentia, não confiar no meu corpo, não confiar nas minhas percepções, não confiar em mim mesma, né. Então acho que uma das belezas da focalização é a gente conseguir compreender o que a gente sente, compreender o que esse corpo nos informa, de maneira a gente voltar a confiar nessa sabedoria que reside nele.
a gente começar a entender como ele se comunica, como esse próximo passo de vida está sempre disponível para nós, se a gente aprende a pausar, se a gente aprende a ouvir, se a gente aprende a encaixar as palavras que melhor representam aquilo que está sendo experienciado no mundo interno, aprender esse idioma que o nosso mundo interno fala, que não é linear, que não é 2 e 2 dá 4, em suas linguagens metafóricas, em suas linguagens simbólicas, em sua linguagem sentida, e a gente vai percebendo como é que a gente consegue, então, nomear aquilo que a gente vive dentro de nós, a todo momento está acontecendo, sem precisar brigar, sem precisar empurrar, sem precisar adormecer, amortecer, dopar, enfim, são tantas estratégias que a gente tenta para não sentir muitas vezes, né? Então, a focalização, ela é uma escola para mim, foi e é até hoje, uma escola de idioma, porque o que a focalização me ensinou, como pessoa em primeiro lugar, foi compreender o meu mundo interno, compreender a mim mesma. Quando algo dói, quando algo está reclamando, eu sei fazer a pausa e ouvir o que é que está acontecendo agora. Que tipo de atenção isso em mim precisa? Como é que eu posso acompanhar isso que está vivendo em mim? Como é que eu posso dar atenção devida para o meu próximo passo? E num segundo momento, quando eu vou no encontro do outro, no meu atendimento, quando eu vou ao encontro do outro daquilo que ele me convoca, eu tenho esse mesmo senso de orientação presente para então apoiar a outra pessoa a encontrar esse senso de orientação que existe nela e que possivelmente ela está perdida. E ajudá-la nessa compreensão desse idioma que fala com ela através de suas sensações, através da sua vivência sentida, através do seu mundo interno. Então, esse curso de idiomas, digamos assim, que a focalização me deu, ela traz muita clareza. E se tem uma coisa que ajuda na nossa vida, é clareza. Qualquer lugar que você tiver, se você tiver um bom GPS, se tiver um bom mapa, você estiver bem orientada, você estiver bem orientado, as chances de você viver bem a situação que você está passando aumenta exponencialmente. Por que está tão difícil que nós estamos vivendo agora na pandemia? Porque a gente está pouquíssimo orientado, as informações são muito perdidas, ainda não se tem clareza do que exatamente fazer nos termos de atendimentos e ensaio clínicos para quem se contamina com a doença, o que fazer exatamente para prevenir a doença, no sentido da vacina, né, encontrar a vacina efetiva e etc. Então, essa experiência é uma experiência sem informação nesse sentido, né? A gente está aprendendo com ela. Se a gente tem todas as informações, ou seja, a nossa orientação está mais clara, a gente tem clareza de como lidar, a gente tem os recursos necessários para lidar com os desafios. E uma vez que a vida é uma sucessão de desafios, desde sempre, né? Cada um de nós, cada um de vocês que está aqui, enfrentou desafios imensos para seguir adiante, desde a concepção, jornada do útero, nascimento, crescimento e tantas coisas que você já passou na sua vida e ainda vai passar. Então, quanto mais recursado, quanto mais orientado, quanto mais claro tiver a sua visão, mais fácil vai ser você atravessar os desafios. Então, a focalização nos devolve esse GPS interno, esse senso de orientação interna, essa bússola interna que existe em nós, né? A Rosângela está perguntando: aprender a ouvir o corpo e suas linguagens. Sim, Rosângela, aprender a ouvir o corpo e suas linguagens. Então, primeiro aprender a ouvir e saber que existe uma linguagem que esse corpo fala, né? Parsola falou que tem uma dúvida, mas até agora não escreveu, né, Parsola? Se tiver por aí, pode escrever. Késia, na focalização, o que é sentido precisa ser entendido ou apenas sentido? Na focalização, a gente primeiro sente, né? E desse senso sentido, a gente captura um significado. Então, o que eu quero tomar cuidado aqui com as palavras? Não é entendido no sentido de racionalizado, no sentido de por que eu estou sentindo isso. É muito mais um senso de para que isso está aqui, de que maneira eu posso estar com isso, para que isso se revele a mim, do que eu tentar entender no sentido de racionalizar e criar uma explicação para aquilo. Então, se a gente pensasse num senso de orientação, é muito mais de dentro para fora do que e de baixo para cima do que de fora para dentro ou de cima para baixo, né? A gente gosta muito desse movimento de ficar
muitas vezes tentando racionalizar. Então a gente sente e através do que a gente sente, a gente vai encontrando as palavras que melhor descrevem, que melhor representam aquilo que está sendo sentido, e através disso a gente vai realmente compreendendo no sentido experiencial, porque cada vez que a gente sente que encaixa, dá um senso de alívio no corpo e vai trazendo um novo passo. Vou dar um exemplo simples dessa sensação de alívio. Já aconteceu com você, Kézia, de você sair de casa com a sensação que você esqueceu alguma coisa? Por exemplo, você saiu para viajar, já está no avião, já está no carro e tem uma coisa no corpo, uma coisa assim, não sei, você sente que tem uma coisa desencaixada. É uma espécie de desconforto e você fica meio que repassando ali, tentando encontrar, encaixar o que se encaixa com aquela situação e de repente você se lembra da chave que abre o não sei o quê, que ficou em cima da mesa, que você passou ali para pegar e você não pegou. E a hora que você lembra dessa cena, essa cena encaixa na situação e você tem, ah, lembrei o que é. Tem às vezes a chateação, caramba, esqueci, talvez eu tenha que voltar lá para pegar, etc. Mas a sensação de alívio que tem, porque você encaixou o que você esqueceu com aquela sensação, ela existe. Então, é esse tipo de encaixe que eu estou falando. Tá? Então, é uma combinação entre o sentir e compreender. Sônia Lopes. Cecília, como fazer funcionar a focalização para mim quando minha dificuldade é justamente acreditar que eu consigo? Sua dificuldade é acreditar que você consegue ou que você não consegue, Sônia? Eu não entendi. Como fazer funcionar a focalização quando minha dificuldade é justamente acreditar que eu consigo? Se eu entendi sua pergunta, você sente que não consegue. É isso que está o desconforto. E se você entrar em contato com essa sensação de não conseguir, né? Primeiro, é, que não consigo. Ah, então entendi certo, que não consigo, ok. Ou seja, tem um senso aí no seu corpo de não conseguir, e esse senso é desconfortável, né? Então, quando você olha para isso, se você simplesmente, num primeiro movimento, abre mão das ideias que você tem em relação a isso, se isso é bom, se isso é mal, se isso é certo, se isso é errado, se isso pode, se isso não pode, se deveria, se não deveria, você simplesmente olha e entra em contato mesmo com a sensação que isso te traz, com um olhar gentil e curioso de o que será que isso em mim sente em relação a conseguir e a não conseguir. E você vai compreendendo, né, as palavras vão vindo, encaixando com essa sensação, você vai encontrar a trilha do que está levando aquilo a existir e o que aquilo tem a dizer. Qual é o ponto de parada, digamos assim. Então, em vez de você tentar arrumar ou passar a acreditar que você consegue, você se coloca curiosa em relação a essa sensação de não conseguir, para que através desse contato, que de novo, toda sensação ruim é um passo querendo ir adiante, né? Para um jeito mais certo de viver, como dizia o Dr. Eudine. Então, em vez de eu brigar com aquela sensação, de eu já, tratar ela como eu já sei o que é, e todos os sentimentos repetitivos, você para e sente, como é que o meu corpo sente isso? É como se você olhasse por baixo, o que tem aqui no meu peito e na minha barriga em relação a esse não conseguir? E essa pesquisa curiosa te revela inúmeras coisas. Ela é um instrumento terapêutico, existe a psicoterapia orientada pelo Foucault, sim, né? Psicoterapia experiencial, então ela é uma ferramenta terapêutica, sim. Carlos está perguntando. Ficou claro, Sônia, o que eu disse? Então, é através dessa, entre aspas, pesquisa do seu sentir que isso em você vai se revelando. Então, é uma outra estrada que a gente segue. Em vez de consertar isso em você tem a oportunidade de ser ouvido nesse diálogo. E ao ser ouvido, compreendido dessa forma experiencial, um próximo passo surge, que é resolutivo em relação a essa questão, né?
Eliesse Feitosa, eu me pego fazendo coisas da adolescência, movimentos, por exemplo, me sinto presa. Não, isso pode ser aquilo que eu estava falando dos pontos de parada. Então, se você segue por esse caminho de sentir isso em você, que tem a necessidade de repetir os movimentos, por exemplo, e que se sente preso, e através dessa percepção sentida, isso em você vai revelando os seus símbolos e significados, né? Como eu disse, a gente vai captando o significado, o sentido dessa experiência, você se reconecta com a sua sabedoria organísmica, com o seu potencial de autoatualização, e isso se torna facilitado por esse diálogo que a focalização propõe. Ou seja, né, quando você para de brigar com o que você sente e realmente aprende a sentir e a ouvir o próximo passo que está implicado naquilo que está emperrado, digamos assim, aquilo se solta, se relaxa e a gente consegue seguir adiante, né? Essa visão do sentimento ruim, ela é uma visão que me encanta, né? Quando ele fala isso, todo sentimento ruim é energia potencial de um jeito mais certo de viver. Tem uma outra fala que ele fala também aqui no livro, que eu acho que eu não vou ter ela marcada aqui, que é todo sentimento ruim é a distância entre você e esse próximo passo, ou seja, cada sentimento ruim, cada sensação desconfortável seria esse pedido, essa chamada, essa informação para que você volte para a rota, né? Para que você volte para a rota. E o legal do livro é que ele traz muitos exemplos. Ah, sei, gente, estou com sorte. Que legal, adoro ter sorte. Aqui, ó, tá até grifadinho de amarelo no meu livro, mas é tudo rabiscado. Toda sensação ruim é uma energia potencial no sentido de um modo mais correto de viver. Se você lhe der espaço para buscar o que é certo. Como eu disse, o certo aqui não é certo e errado moral. Certo é, se eu inspiro o próximo passo, o certo é expirar. Se eu como, o certo é a digestão. É nesse sentido organísmico. Então, olha que frase genial. Ó, nós, em geral, nos sentimos tão mal que acabamos aceitando que essas sensações ruins constituam o estado primordial das coisas. Mas não é assim, olha, Sônia, falando aqui com você de novo. Em geral, nos sentimos tão mal que acabamos aceitando que essas sensações ruins constituem o estado primordial das coisas, mas não é assim. A sensação desagradável decorre de o corpo saber o que é bom e fazer força nessa direção. Toda sensação ruim é uma energia potencial no sentido de um modo mais correto de viver, se você lhe der espaço para buscar o que é certo. A própria existência de sensações ruins dentro de você demonstra que o seu corpo sabe o que é errado e o que é certo. Ele deve saber o que é ser perfeito, ou não transmitiria uma sensação de errado. Isso aqui é de uma genialidade, gente. Ou seja, se aquilo está dizendo em pintar desconfortável, ele só pode dizer isso porque dentro desse corpo existe o que é certo. Senão ele não teria como ter essa informação, entendem? Seu corpo tem um senso do que é certo, sabe qual é essa sensação. As sensações de ruim ou errado dentro de você são, na realidade, a medida que seu corpo tem da distância entre perfeito e o modo que você se encontra nesse momento. Olha isso, gente. Eu vou repetir essa. As sensações de ruim ou errado dentro de você são, na realidade, a medida, né, a distância, a medida que seu corpo tem da distância entre o perfeito e o modo que você está nesse momento. É como se estivesse te avisando, olha, não, tá faltando aqui, olha para mim, vem aqui falar comigo. Ele sabe a direção correta. Está escrito isso aqui, ele sabe a direção correta. E ele sabe isso com tanta certeza quanto você sabe para que lado inclinar um quadro torto na parede. Se o disparate for tão pronunciado que você o note, não há como inclinar a moldura na direção errada e fazer o quadro ficar ainda mais torto
achando que está certo. A noção de errado se faz acompanhar inseparavelmente da noção de qual direção tomar. Então, eu acho que, página 93 do livro, confiança no corpo, esse foi o meu tema com a focalização, voltar a confiar nessa sabedoria, né? A noção de errado se faz acompanhar inseparavelmente da noção de qual direção tomar. À medida que eu me aproximo daquilo em mim que está reclamando da direção, eu também me aproximo da direção. A gente aprende muito na focalização a compreender os paradoxos, né? Todos os paradoxos que habitam em nós. E quando a gente aprende a abraçar os paradoxos, a gente vai abraçando o processo de viver, que tem essa qualidade paradoxal, né? Como eu sempre falo, né? Num grande amor existe um grande medo, né? Aquilo que eu mais amo é aquilo que mais tem medo de perder, como, por exemplo, um filho. Isso é um grande paradoxo, né? Os grandes momentos de felicidade que vem junto com o que vem depois, enfim, a vida é em si mesma o grande paradoxo. E entre o paradoxo de vida e morte, a gente vai existindo e realizando aquilo que a gente veio para realizar, certo? Então, agradecendo vocês por mais esse encontro, espero que vocês tenham gostado dessa nossa live, focalização, uma conversa com o corpo. Quem se interessar pelo livro, Focalização, uma via de acesso à sabedoria corporal. E os nossos sonhos onde se encaixam? O Carlos está perguntando. Os sonhos é onde a gente mergulha no inconsciente todas as noites, né, Carlos? Também trazem grandes mensagens, grandes informações. E existe um livro em espanhol, se tiver curiosidade, que chama Deixe que tu corpo interprete seus sonhos. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com sonho na focalização, a gente busca trazer essa compreensão organísmica. Qual é o senso que esse corpo traz desse sonho? Então, é uma outra estrada para essa conversa com o inconsciente que os nossos sonhos trazem também. Você procurar, deixe que tu corpo interprete tus sonhos, em espanhol ou em inglês, se você lê em inglês, é um livro muito interessante, acho que você vai gostar. É uma outra porta de acesso. Certo, minha gente? Mais alguma coisa? Podemos encerrar por aqui? Obrigada a você pela companhia, Carlos, Eliana, Ana Dalva, Ivo, querido, sempre presente, Sônia, Eliesse, quem mais? Sônia, já falei, Rosângela Juste, Késia, Rodrigo, Parsola, Eliana, Heloísa, Ricardo, enfim, todos vocês que estiveram aqui. Quarta-feira eu estou de volta e a gente vai falar da pesquisa. Então a gente fica com aquela, o que será que esse moço fez para ter descoberto o que é que torna um processo psicoterapêutico bem-sucedido? Tá imperdível. Me encontra aqui quarta-feira que eu conto tudinho para vocês. Grande beijo.